Boa noite. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou o levantamento preliminar do Censo 2010. Os números mostram um retrato da nossa sociedade. Quantos são os brasileiros? Onde moramos? Existem mais homens ou mulheres? Jovens ou adultos? A população está envelhecendo cada vez mais? Essas e outras dúvidas foram respondidas no censo. E a partir de agora vamos discutir esses números com especialistas aqui no Panorama Entrevista. Participam do programa o sociólogo Cosme Elias, o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Juiz de Fora, André Zucchi, o presidente do Instituto Cidade, José Augusto da Silva, e a chefe da agência do IBGE em Juiz de Fora, Fernanda Rodrigues Gomes. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Boa noite. Antes de mais nada, de abordarmos diretamente os números do IBGE, preciso que a gente explique às pessoas que nos assistem como foi feita essa pesquisa esse ano, em 2010, quantas pessoas foram usadas nesse levantamento, Fernanda? No município de Juiz de Fora, a gente teve 416 pessoas envolvidas, dentre eles recenseadores, supervisores, coordenadores, todos empenhados em trabalhar em 4 meses, tanto de coleta e supervisão. Vocês esse ano tiveram um auxílio maior da tecnologia, né? Ah, com certeza. O PDA, que a gente chama, que é o computadorzinho de mão, ele agilizou muito o nosso trabalho, além de agilizar a qualidade que ele trouxe para a pesquisa. Em setores rurais, através dele, a gente poderia resolver conflitos de limites intermunicipais, porque tem um GPS acoplado a ele. A Prefeitura deu um apoio ao IBGE em Juiz de Fora, André? Sim, nós fizemos um convênio com o IBGE e fornecemos a base cartográfica, que apoiou muito o trabalho do IBGE, e agora vamos receber o retorno, que são os dados, já para essas bases que vão nos auxiliar muito no planejamento da cidade. Então foi muito bom o trabalho brilhante que o IBGE fez, uma rapidez, você vê, nós estamos hoje discutindo dados do censo que foi feito nesse mesmo ano. E a Prefeitura, com esse convênio, vai poder usar os dados na base cartográfica que foi cedida pela gente, que vai ajudar no planejamento da cidade. Ok, vamos abordar um pouco então esses números, esse levantamento divulgado pelo IBGE. E antes nós preparamos uma reportagem com uma arte que mostra exatamente como hoje a Zona da Mata e Campo das Vertentes se insere dentro desse levantamento feito pelo IBGE em 2010. Vamos acompanhar, por favor. 190.732.694. Esse é o número da população brasileira indicado pelo Censo 2010, um crescimento de 20.933.524. Em comparação com a última pesquisa feita no ano 2000, houve um aumento de quase 21 milhões de pessoas. Os números oficiais divulgados pelo IBGE mostram que a população de Juiz de Fora saltou de 456.796 habitantes para 517.872, um crescimento de 13,37%, superior ao do país, de 12,33%. E o número de mulheres na cidade é maior. Elas são 28 mil a mais do que os homens, numa proporção de 52,7% para 47,3%. O Censo 2010 apontou também que 98,9% da população de Juiz de Fora, quase 512 mil pessoas, vivem na cidade e apenas 5.879 na área rural. A quantidade de domicílios também aumentou em relação ao censo de 2000. Passou de 160.020 para 200.746. O levantamento do IBGE apontou também que as maiores cidades da região apresentaram crescimento. Em Barbacena, hoje são 126.325 moradores, 10,69% a mais do que em 2000. O aumento em Muriaé foi de 9,51%, 100.861 habitantes. A população de São João del Rei cresceu 7,36%, 84.404 moradores. Ubá registrou um dos maiores crescimentos da região, 19,28%. Agora são 101.466 moradores. Em Viçosa, são 72.244 pessoas, aumento de 11,39%.
Na Zona da Mata e Campo das Vertentes, houve apenas uma mudança no ranking das 10 maiores cidades. Além Paraíba era, em 2000, a 10ª maior cidade da região, com 33.610 habitantes. Agora são 34.341. Visconde do Rio Branco era a 11ª maior cidade da região no ano 2000, com 32.598 habitantes. Em 2010, passou para 37.952, tirando o lugar de Além Paraíba. Muito bem. Esses, então, os números do Censo 2010 divulgados pelo IBGE. Eu pergunto ao presidente do Instituto Cidade se é mais ou menos o que a sociedade esperava em termos de números absolutos, porcentagem. Brasil, por exemplo, antes de começar a cair para a nossa região, 190 milhões, quase 200, chegando próximo à casa dos 200 milhões. Esses números representam o que os estudos vinham apontando, né? Esse crescimento próximo de 10% nessa faixa. Agora, há, em especial na Zona da Mata, uma sensação, pelo menos no mundo político, uma sensação assim de que nós tínhamos que ter crescido mais. Ainda que tecnicamente a gente esteja dentro dos padrões, né? Mas havia em alguns momentos aquela discussão, nós já passamos de 700 mil, nós já chegamos a 800 mil, é muito em função do papel regional que Juiz de Fora ocupa e que vai provocando nas pessoas essa sensação de que nós somos maior do que de fato somos, né? Então, esses números eles vão contribuir justamente para que a gente possa perceber o seguinte: Juiz de Fora não é tão maior como a gente imagina, mas ela tem ainda uma responsabilidade muito grande com o seu entorno, porque é esse entorno que dá essa sensação de uma cidade densamente povoada. Agora, aqui em Juiz de Fora, certamente a gente tinha quase que essa certeza de que a cidade tinha superado a casa dos 500 mil habitantes. Agora, como é que é numa cidade igual Ubá, você ter essa sensação de passar da casa dos 100 mil? Ubá, a questão dessa mudança é visível assim no próprio cotidiano. Até por conta de Ubá ser um polo moveleiro, uma grande concentração de indústria, também indústria têxtil, ter um público considerável, também universitário. Então, essa sensação, a população já tinha essa sensação. Tanto é que, perguntando, o senso comum já respondia isso. Quando se perguntava qual o tamanho da população, geralmente as pessoas falavam mais de 100 mil. Pela uma projeção não chega a isso. As pessoas não acreditavam nisso. Por quê? Porque no dia a dia, no cotidiano, né, até pelos próprios problemas que a cidade vem enfrentando, ou mesmo pelas oportunidades que a cidade vem apresentando, a gente já percebia esse crescimento. Então, por exemplo, quando se depara com esse número, não é uma coisa tão impactante para a população. Por quê? Porque ela já sente isso, ela já se sente como uma cidade de 100 mil, uma cidade grande, importante, até mesmo naquela região ali. Fernanda, a gente falou no início do programa sobre a dinâmica, a metodologia usada por vocês do IBGE. É bom a gente explicar também, antes de continuar desenvolvendo esse assunto, que vocês no início tiveram uma grande dificuldade para colher essas informações. Isso, eu falo que foi falta, às vezes, de conhecimento da população, de conscientização da importância do censo. As pessoas ficavam desconfiadas. Por que a pessoa vem aqui chegar e perguntar quanto eu ganho, qual a minha cor? Então, depois que a gente começou, através da mídia, a colaboração das escolas e vários outros órgãos, divulgando a importância do trabalho do IBGE, para que serve o IBGE, as pessoas foram abrindo a porta. No mês de novembro, a gente teve um grande sucesso. As pessoas realmente assim, eu não fui recenseada, ligava para a gente, mandava e-mail, querendo ser recenseada, fazendo questão que o IBGE fosse a sua casa. E o Brasil tem oferecido exemplos assim fantásticos no cenário mundial, que a questão da votação é uma delas. Nossa eleição hoje ela é muito rápida, a apuração, você no mesmo dia sabe quem ganhou e quem perdeu. No caso do IBGE também, antigamente você não tinha essa dinâmica, essa rapidez na informação dos dados. Não, agora eu já coleto os dados, já transfiro esses dados para o posto de coleta, que a gente tem, que é o local onde o recenseador vai levar as informações. Eu já consigo fazer o cálculo, fazer comparações com anos anteriores, assim, ao mesmo tempo que ele está lá. Então, eu já posso fazer críticas com ele. Por que em 2000 eu tinha só 100 domicílios e agora tem 200? Realmente essa área de expansão ou o contrário? Então, esse trabalho facilitou muito a questão da qualidade mesmo para o trabalho final, né?
Aproveitando esses números que a Fernanda colocou em relação a domicílios, eu lembro que em 2000 eram 160 mil em Juiz de Fora, agora são 200.764 domicílios na cidade. O que isso representa em termos de arrecadação de IPTU? Eu lembro que a previsão orçamentária feita agora em 2010 ultrapassa pela primeira vez na história de Juiz de Fora a casa de R$1 bilhão em 2011. Bom, esses domicílios já estão no cadastro municipal, né, de imóveis. Então, o IPTU já está cadastrado como um todo. A gente está fazendo um recenseamento desses imóveis para checar aonde tem algum imóvel que não está registrado. A gente vem fazendo esse trabalho ao longo desse ano e terminando ele meados do ano que vem. Mas já temos no nosso cadastro lá esse número, apontando para esse número do IBGE. E eles já estão todos no nosso cadastro. O que ocorre é uma adaptação agora, ver o que realmente está construído no imóvel ou não, mas já está embutido na nossa arrecadação de IPTU essas informações aí. E o nosso recadastramento que está sendo feito vai só corroborar o que o IBGE já levantou agora. Isso é a base. Agora, parte desses imóveis são imóveis que estão fora da faixa de arrecadação de IPTU, são imóveis simples, imóveis mais simples não entram na faixa de arrecadação do IPTU. Mas, como um todo, isso já está dentro da nossa base lá de arrecadação. Ok. Daqui a pouco a gente continua o assunto no segundo bloco do Panorama Entrevista. Até já.